Amém. Atos capítulo 9 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Podeis sentar. Irmão, tem uma particularidade que, lendo o texto hoje, me veio à memória. Aqui. Me veio à memória, não. Me veio um entendimento. Esta operação de Jesus foi por um povo, o seu povo. Mas não podemos dizer simplesmente pelo seu povo. Por quê? Porque Israel também era o seu povo. E nós não vimos, muitas vezes, quando necessitava Israel de certas manifestações, ele não teve. Porque esse povo que Saulo, o conhecido apóstolo Paulo, persegue aqui, este povo está com uma postura. Então vem Jesus e peleja pelo povo que Saulo vai buscar para matar. Jesus intervém com uma glória tremenda. E se essa glória não se manifestar nas nossas vidas, o resultado é simples: nós não estamos tendo as mesmas posturas que eles tiveram naquela época. Aliás, também conversávamos sobre isso hoje. Se os apóstolos hoje parassem assim sobre a terra para olhar, ou melhor, se os apóstolos parassem para olhar a igreja do futuro, a igreja de hoje, os apóstolos diriam assim: ué, o que está acontecendo? Enquanto nós fomos perseguidos, mortos, decapitados por um sistema, os nossos irmãos lá do futuro estão fazendo aliança com o sistema. A visão, não é isso, exato? Os nossos irmãos do passado foram perseguidos por um sistema. Que sistema? Sistema político. E os nossos irmãos do presente, o que fazem? Aliança com o sistema político. Tem muita coisa errada aí. Então, as operações que aconteceram com os nossos irmãos do passado não vão acontecer com os nossos irmãos do presente. Por quê? Porque a postura deles é outra. O que Jesus operou quando lá no passado se tinha determinada postura, não vai operar nos dias de hoje, porque a postura é outra. Ou será que a Bíblia não registrou aqueles irmãos do passado justamente para que nos servisse de exemplo e lição para todo sempre? Será que não foi isso? Com certeza foi isso. Quem se comportar como Pedro vai ver a glória que Pedro viu. Quem se comportar como cada um daqueles irmãos vai viver o que nós chamamos de igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja. Quem se comportar como eles vai continuar desfrutando do Deus deles.
a igreja moderna não tem o mesmo Deus da igreja primitiva. Tem em nome, tem em pessoa, mas não tem em manifestação. Você quer o Deus de Paulo? O Deus de Paulo você tem. Mas as manifestações que foram direcionadas pela vida de Paulo, só se eu me comportar como Paulo. É o exemplo, a Bíblia está aí para servir de lição e exemplo. Aqui você vê que há uma intervenção de Jesus quando Paulo está perseguindo a igreja. Ele está mudando aqui, indo de uma cidade para outra, para quê? Para prender, matar, espancar, trazer arrastando para Jerusalém, para fazer aquele mesmo espetáculo que aconteceu com Estevão. Paulo é aquele camarada determinado, ele acreditava numa coisa que estava servindo a Deus e ele foi surpreendido desta maneira. E Jesus hoje intervém por nós. Nós dizemos que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se eu digo que Ele é o mesmo, como diz Hebreus 13:8, né? Diz que Jesus Cristo é o mesmo. Se Ele é o mesmo, Ele tem condição de fazer as mesmas coisas que Ele sempre fez. No mínimo estas. Mas se eu não estiver mais vendo as coisas que Ele fez no passado, se eu não estiver mais contemplando na minha vida, por que não estou contemplando? Qual o motivo de eu não estar contemplando? Se aqueles homens recebiam autoridade sobre o mal, tinham uma língua afiadíssima que ninguém podia contender com eles. Quando quiseram contender com Estevão, Estevão começou a deslanchar a Bíblia, Pentateuco, na cabeça daqueles judeus, que eles tapavam os ouvidos. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes por não conseguir combater, resistir à sabedoria que estava sobre Estevão. Mas à toa? Não, tinha um comportamento. Tudo tem um porquê. Irmão, adianta nós chegarmos aqui e pregar: irmãos, Jesus, o Deus vivo mandou um anjo e matou 185 mil. Aí todo mundo, glória a Deus. Glória a Deus de quê? Se você não crê que ele faria mais isso. Se você não crê que ele faria hoje isso, se você não crê, que glória a Deus é essa? Não é glória a Deus nenhuma, é apenas emoção. Caramba, que Deus tremendo! Um anjo matou 185 mil. Pura emoção. Por quê? Porque se você não crê que ele faria a mesma coisa hoje, aqui e agora, não é fé, meu irmão, é emoção. A igreja está cheia de pessoas emocionadas. Viram até cambalhota? Dizem até que falam língua estranha, cá entre nós, é bem estranha mesmo. A igreja está assim, sabe, motivada emocionalmente. Irmão, tu vai prosperar, ô glória! Glória de quê? Se estão mentindo para você, dizer que tu vai prosperar porque você deu, não viu aí o cidadão aí que agora é deputado também? Ô fulano de tal, você deu o seu cartão de crédito, mas esqueceu da senha. Quem viu essa reportagem? Eita fé, vocês estão assistindo muito na TV, hein? Imagina, meu, o camarada pedindo a senha do cartão de crédito que alguém, sei lá, se deu de oferta ou se realmente deixou cair lá na hora da oferta. Imagina se um camarada tem que ter a senha do cartão de alguém. Tem lógica na cabeça de quem? Esses caras estão pregando: tu vai prosperar, dá 3 pulinhos, vira cambalhota, e o povo, ô glória! Glória de quê, meu irmão? Isso é só uma emoçãozinha, vai passar. São os pregadores de estação. Eu já ouço falar há muito tempo, tinha um pastor numa igreja que eu congreguei, que ele dizia assim: o Brasil está cheio de pregadores de estação, vai tudo passar. E ele estava certo, passou tudo. Passou tudo, os pregadores de estação. O camarada está num pique, ele prega 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou.
Ninguém mais ouve falar nada, nada, nada. Irmão, um anjo matou 185 mil. O que adianta nós pregarmos isso se Deus não manda mais um anjo matar ninguém? Ou será que manda? Manda ou não manda? Se não manda, estamos mentindo quando pregamos. Deus tremendo por quê? Mandou um anjo e matou 185 mil, não tem mais esse poder ele. Perdeu esse poder, ficou velho, perdeu a habilidade, está usando bengala. Deus não faz mais isso? Não faz se não tiver um rei para aclamar, né? Agora, se tiver um rei para aclamar, ele vai fazer de novo. Se tiver um rei para dizer assim, ninguém dá resposta ao inimigo aí não, eu vou lá consultar o Senhor, aí ele faz. Irmão, a igreja é um organismo vivo terrível. Só que a igreja nunca, depois que saiu da era primitiva, depois dos 200 primeiros anos da era da igreja, depois que saiu da era daqueles primeiros lá, a igreja nunca mais soube o que é poder. Conheceu uma curazinha aqui, uma curazinha ali, uma profecia aqui, outra profecia ali, mas a glória da igreja primitiva, a igreja nunca mais viveu isso. Vou te dizer uma coisa, a glória da igreja primitiva é a proposta para os últimos dias. Assim diz o Espírito Santo. Aquela glória da igreja primitiva é a proposta para os últimos dias. E eu te pergunto, quem é que vai viver os últimos dias? Somos nós. O inimigo vai se levantar com todas as suas forças na tipologia do Império Romano. Aleluia. Tem que ter alguém, irmão, para dizer, Senhor, aquele anjo. E ele diz assim, deixa comigo, já está a caminho. Aleluia, Deus. Irmão, agora, se não houver entendimento, não existe operação de Deus. O ir à igreja, ler Bíblia, orar, isso tudo pode se transformar em nada. Se eu te perguntar, você não conhece gente que lê Bíblia a beça? Você não conhece gente que ora a beça? Meu irmão, eu conheci, eu vou te contar uma coisa. Você sabe a experiência que eu te contei ainda há pouco, não sabe? Da família, etc. Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, às vezes você ligava para a casa dela, a mãe dela dizia assim, olha, ela agora não pode atender. Ela está orando. Está orando. Aí você já sabia que era 1 hora de oração. Podia ligar só daqui a 1 hora. E 3 vezes por dia tinha esse ritual. Aquela pessoa, aquela jovem, orava 3 vezes por dia. E tinha o horário sagrado dela ler a Bíblia. Você vai dizer assim, caramba, que coisa legal. Que grande lição, tá? Lia a Bíblia, era formada num tal de instituto, não sei o que, Iber, não sei se vocês conhecem essa sigla aí, Iber. Era diretora de várias coisas na igreja, comandava várias coisas, tinha essas orações 3 vezes por dia, estava sempre lendo a Bíblia, sempre pesquisando, ministrando várias coisas dentro da igreja. Estou falando do que eu conheci. Sabe quem é essa pessoa de quem eu estou falando? Filha da mulher, morando na mesma casa, aquela mulher que o diabo entrava à meia-noite, sacudia, tremia a casa toda, fazia todo mundo acordar desesperado, ninguém tinha autoridade contra o diabo. Ou você está pensando que só o ler a Bíblia é o bastante? Não é não, irmão. A Bíblia é um livro intrigante, diferente, complexo, complicado, sei lá o que a Bíblia é. Mas a Bíblia não é um livro comum. Você não, quando você lê um livro de matemática, de português, você leu e você aprendeu.
A Bíblia não, você lê. Depois que você lê, é que ele poderá fazer efeito ou não. Quando você lê um livro de história, é automático, você está lendo e está fazendo efeito, você está absorvendo as informações. Informações que a gente não esquece nunca mais. 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, montado no seu cavalo, gritou: independência ou morte. E você lê isso uma vez, você não esquece nunca mais, é automático. O quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E é matemática. Você não esquece nunca mais. Acabou. Se alguém te pergunta, sabe isso? Sei. Sabe como é que se calcula uma raiz quadrada? Sei. Automático. A Bíblia não. A Bíblia tu lê assim. No ministério de Josué, Josué estava perseguindo os inimigos e Deus mandou pedras de 50 talentos sobre os inimigos e matava os inimigos diante de Josué. E foram mais os que morreram das pedras que Deus mandou do que da espada de Josué e seus guerreiros. Isso não é automático. Isso ainda não fez efeito na sua vida. Depois que você lê, aí você vai decidir se vai assimilar ou não. Diferente de uma informação de química, física, matemática, biologia, português, geografia, é diferente. Você leu, tá, foi assim, o clima da região norte é o clima tal, beleza, acabou, já sei. Você está lendo um livro, a capital do Brasil é Brasília, Distrito Federal, beleza. Do Rio de Janeiro a Belo Horizonte são tantos quilômetros, são informações diretas, você não tem que processar nada, você leu e você aprendeu. Não é assim a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, você não vai dominar a verdade lendo a Bíblia. Você vai dominar a verdade apostando a vida na Bíblia. É muito diferente, irmão, totalmente diferente. Vamos continuar pregando que Deus enviou um anjo e matou 185 mil de um exército? Mas ele não faz mais. Gideão, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Caramba, ele conhecia as maravilhas, mas cadê elas na vida dele? O que ele estava fazendo para que essas maravilhas se manifestassem? Ele está malhando o trigo para esconder. Se ele está malhando o trigo para esconder, meu irmão, ele tá com medo. Ele não está apostando a vida no Deus do Pentateuco, ele não está apostando a vida no Deus de Israel, nas maravilhas que ele conhecia. Ele leu, mas aquilo não se processou dentro dele. O que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Nós queremos ver a glória de Deus. Temos que ler e temos que assimilar, apostar a vida. Está escrito assim, então é assim. Aí o gigante se levanta na tua frente, não interessa o teu tamanho, gigante, está escrito assim, vai ser assim. Uma postura que você tem que ter diante das coisas, irmão, se obstinar. O Deus que jogou Saulo do cavalo, está vivo. Sim, só um detalhe. Quando a gente fala daquelas manifestações de Deus no Antigo Testamento, afinal de contas, o que temos no Antigo Testamento? Milhares de anos. Desde a saída de Israel do Egito até o fechamento do Antigo Testamento, nós temos milhares de anos. Foi um período de tempo muito extenso em que as operações de Deus foram muitas. Põe aí 4.000 anos de história. O período do Novo Testamento é um período muito curto. Os livros escritos no Novo Testamento não abrangem nem 100 anos. Então, o Antigo Testamento são 4.000 anos de história, está cheio de manifestações de Deus durante 4.000 anos. Desde Gênesis, 4.000 anos. Mas o Novo Testamento são 100 anos.
Apocalipse foi revelado no ano 95. São 100 anos só de história. Então, você pode acreditar que se o tempo fosse maior, com aqueles que creram, muito mais coisas nós veríamos. Mas só que João escreve dizendo assim: se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Mas estas coisas foram escritas para vós, e é o suficiente para que saibais que Jesus Cristo é o Senhor. Se você for um pouquinho mais à frente aqui, no capítulo 13 de Atos, no verso 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina. Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimás, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos pregar um negócio desse? Para quê, se Deus não faz mais isso? Vamos ficar vivendo de historinha? Eu pergunto, Deus faz ou não faz? Ele lá em Gênesis, ele disse, haja. Ele ainda tem esse poder? Ele consegue chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem? Hoje, Jesus faria as mesmas coisas que fez lá no passado? Como, irmãos, afinal de contas, está o meu entendimento? Eu estou fazendo perguntas com caráter, não sei se irônico seria a palavra certa, perguntas para você pensar. Pregaremos coisas se acreditarmos que Jesus não faz mais? Porque quem operou desde o Antigo Testamento? Não é Jesus? Não é ele o Deus que apareceu a Moisés na sarça? Não está lá escrito o anjo do Senhor? Já não detectamos isso? Que na criação do mundo foi ele? E ainda João escreve, ele mesmo criou o mundo. João escreve no capítulo 1, o mundo foi feito por ele, veio para o que era seu e os seus não receberam. Esse Jesus que nós servimos é o Deus que se manifestou lá no Antigo Testamento, sendo enviado pelo Pai. E hoje o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo, para nos fazer testificar dessas coisas gloriosas. Mas eu não vou mais pregar que Jesus ressuscita mortos se ele não ressuscita. Eu não vou mais pregar que ele cura se ele não cura. Eu não vou mais pregar que ele faz o paralítico andar, o coxo se levantar, se ele não faz. E eu pergunto, ele faz? Você crê que ele faz? E se um exército vier contra mim, o que farei da minha vida? Se o exército se acampar contra mim, como se acampou lá com Geazi e Eliseu, que Geazi ficou desesperado, meu Senhor, o que faremos? Se um exército se acampar contra mim, essa lição eu já aprendi, eu creio, ou Deus não faz mais aquilo. Deus não manda mais carruagens de fogo. Deus não manda mais anjos com espada desembainhada. Ah, se manda. Olha eles passeando aí. Agora eu creio, tu creres. É se tu creres que verás a glória de Deus. Ninguém vê a glória de Deus sem pagar o preço da fé.
E fé, meu irmão, não é você olhar aqui e dizer, eu creio nisso que foi escrito. Crer no que foi escrito que ficou morto lá no passado. Não, é crer como se fosse hoje, acontecendo hoje, ou se vai acontecer amanhã. É assim que se crê. Senão você acha que você conseguirá realizar alguma coisa para Deus? O Estado não te deixará dar nenhum passo se tu não creres num Deus poderoso. Os exércitos, a polícia, as forças armadas não te deixarão plantar nenhuma semente. Se você não for muito valente e intrépido nessa palavra do Deus vivo, de ontem, hoje e eternamente. Você crê? Tem que crer para ver a glória de Deus. Tem que cuspir na lei dos homens, senão tu não faz nada. Tem que zombar, escarnecer das leis dos homens, esses palhaços que estão no Congresso Nacional. Tem que cuspir na lei deles, senão tu não vai a parte alguma, tu não caminha no reino. Tem que ser ousado, tem que encarar de peito aberto, fé em Deus. Não pode duvidar. Tem que ir adiante na estrada que Deus te traçou. Senão, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Os inimigos vão te cercar armados, com algemas, com cadeias. Eles vão te cercar. Se você não crê que Deus fará certas coisas, sabe o que vai acontecer? Ele não fará. Irmão, quando nós fomos presos, a proposta era o quê? 2 anos de prisão. Todo mundo soltou fogos. Todo mundo soltou fogos. Toda a vizinhança aí que nos ama tanto, vocês sabem como a vizinhança nos ama. Vocês sabem como eu sou amado nessa vizinhança. Vizinhança de católico para um lado, espírita para o outro. Vocês sabem como eu sou amado nessa vizinhança. Gente, soltou, tá vendo aí? Vai ficar 2 anos no Chilindró. E eu lá, dando aula de Bíblia lá dentro do presídio, dizendo para as pessoas assim, rapaz, daqui a pouco eu estou saindo daqui, hein? Aproveita para aprender enquanto eu estou aqui. Tem dúvida? Pode fazer pergunta. Se tu quer saber de Bíblia, aproveita enquanto eu estou aqui, tirando essas férias. Porque já eu estou saindo, aproveita. E eu disse isso para um moleque lá que pensava que era crente, arrogante, que disse que se converteu lá dentro da cadeia, querendo contender. Eu falei, rapaz, eu não vim aqui para aprender nada contigo, eu vim aqui para te ensinar. Sabe que esse pessoal pensa que é mais antigo na cela, pensa que vai intimidar todo mundo? Eles podem intimidar traficante que nem eles. Eu não sou traficante, eu sou sacerdote do Deus vivo. Eu não baixo a cabeça para ninguém, muito menos para traficante, porque eu não sirvo a Satanás. Eu não tenho medo de revólver, nem de traficante, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu nasci para destronar o diabo, eu nasci para botar o diabo para correr, meu irmão. Eu nasci para fazer o diabo tremer dentro do terreiro quando eu passo na porta. Foi para isso que eu nasci. E eu dizia, enquanto estava todo mundo aí fora festejando, viu, 2 anos, e vai fechar a igreja. Imagina, as portas da igreja se chamam Jesus Cristo. Não é um homem que mantém a igreja aberta, é Cristo. E os infelizes achavam até que a igreja ia fechar. E eu dizendo lá, olha, aproveita, aprende. E Deus usou na nossa vida lá, gloriosamente. Gloriosamente. E nós saímos. Dos 2 anos resumidos a 18 dias, para podermos realizar com propriedade as obras, os vídeos que nós realizamos, vídeos que transtornam o mundo. Toda hora tem um vídeo nosso retirado, porque ninguém nos suporta. Nós temos uma espada tão afiada que ela atravessa tudo que é coração pecaminoso.
Nós temos uma espada tão afiada que todo mundo que está em falta, o Espírito Santo está cravando, é do alto da cabeça à planta dos pés. Meu irmão, o teu Deus ainda encontra os teus adversários no meio do caminho e joga eles do cavalo. Mas se tu creres, se você é daqueles que foge, caramba, os inimigos vêm aí a cavalo. Se você é daqueles que foge e treme, você não tem Deus para te defender. Mas se você aprendeu as lições, e a lição diz, quando saíreis a peleja, você tem que sair a peleja, não tem que fugir, tem que sair a peleja. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Quem conhece a Deus não teme a inimigo. Quem tem medo não conhece Deus. Quem tem medo de alguma coisa não conhece Deus, pelo menos como deveria conhecer, precisa se exercitar mais. A fé é um exercício, mas tem pessoas que nunca se preocupam em se exercitar. Meu irmão, você tem que se trancar no seu canto e imaginar que o diabo vem contra ti com todo o seu exército. O que você faria? Você tem que imaginar que os traficantes vão cercar a tua vida e vão querer te calar. O que você faria? Essas experiências, meu irmão, acontecem. Nós já passamos muitas delas. Nós precisamos saber o que faremos quando o inimigo se levantar. Você tem que se exercitar nisso, para não engolir uma palavra. Onde estão os nossos perseguidores? Onde estão os nossos adversários? Onde estão os nossos oponentes? Onde está o diabo e os homens servos dele? O que eles fazem contra nós? Quem pode obstruir o caminho da igreja do Deus vivo? Quem pode obstruir o caminho dos servos de Deus? Quem pode frustrar os projetos do Todo-Poderoso? Quem pode? Mas tu tem que crer, e para crer tem que ter entendimento, conhecimento, e tem que ter postura. Então, meu irmão, eu te pergunto, nós vamos continuar pregando essas coisas? Saulo disse para um homem, ó filho do diabo, olha a mão de Deus aí contra ti. E o homem ficou cego. Mas se Jesus não faz mais nada disso, vamos perder tempo de pregar isso? Ou será que ele faz? Irmão, esse ministério é um ministério para você realmente se tornar um cristão. Por isso que nós somos chamados por Deus de restauração, de o grito da meia-noite, o grito que desperta as igrejas. Quem é igreja está fracassado, está perdido aí nesse mundo da apostasia. Estão aí enganados com a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, a qual o seu Silas Malafaia está enganando multidões, o Mike Murdock, o cowboy lá, o Valdemiro Santiago, a Universal e tantas outras organizações estão aí enganando milhões com a falsa teologia da prosperidade, batendo palma para o diabo e o diabo batendo palma para eles. Uma raça de maçons no domínio da igreja. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vou repetir aqui. Uma raça de maçons no domínio da igreja. A Maranata está dominada pela maçonaria, a presbiteriana, a metodista, os batistas, os assembleianos, até a Universal, que é um templo de Satanás já há muitos anos, a Mundial do Poder de Deus, tudo maçom. Eu te pergunto, o governador é maçom, o prefeito é maçom, o presidente é maçom, todo mundo é maçom, os líderes principais do exército, da marinha, da aeronáutica, é tudo maçom, e eu estou aqui, sou o único a incendiar o coração deles. Se você não tiver entendimento do que é fé, conhecimento desse Deus, você vai se calar.
Você não vai ter coragem para falar. Quando o Espírito Santo colocar a palavra na tua garganta, tu vai engolir. Tem que se trancar lá no teu quarto até Deus falar, meu irmão. Nós não somos uma igreja, estamos muito acima disso. Se fôssemos apenas uma igreja, eu também teria um símbolo do compasso e do esquadro aqui na frente desse púlpito. Eu teria um anel, eu estaria assinando com 3 pontinhos. E se você não tiver entendimento, fé real, você não vai adiante. Se quando eu prego aqui, falo de traficante, falo de contraventor, falo de exército, falo de marinha, falo de aeronáutica, se você aí sente um calafrio, meu irmão, é porque você está muito longe do que é o chamado para esse ministério aqui. Sentiu o calafrio aí? Sentiu? Pois é, você não está preparado para esse ministério. Esse ministério é para aqueles que querem perder todo o temor, aqueles que não querem ter a sua vida por preciosa, porquanto que cumpram cabalmente o ministério glorificando a Deus, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Irmão, e eu estou pregando isso e ainda estamos aqui embaixo. Deus falou que as coisas vão mudar quando passarmos lá para cima, hein? Vão ser coisas tão estonteantes que eu nem sei o que vai acontecer. Deus já mostrou perseguições a nível nacional. Mas eu creio que o Espírito Santo está encontrando não só vidas aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil e até no exterior. Eu creio que o Espírito de Deus vai suscitar aqueles com fome e sede de morrer por Jesus Cristo. E são esses que vão fazer a diferença e fechar a era da igreja. Deus não te chamou aqui para viver a tua vida, meu irmão. Deus não te chamou aqui para eu te enganar com uma música, meu irmão, nem com uma palavrinha, nem com um ânimozinho, nem dizer, calma, irmão, vai na tua força, você vai prosperar, o Senhor vai ser contigo. Você não foi chamado aqui para ser enganado, meu irmão. Portanto, meu irmão, creia, Ele é o mesmo. Agora, o fato de Deus ser o mesmo não significa que fará as mesmas coisas. Agora, você vê, uma operação sobrenatural no Novo Testamento, tempo de Cristo, operação sobrenatural aqui, intervindo com Saulo, depois usando Saulo, depois usando Pedro, matando Ananias e Safira. Deus é o mesmo, mas os pastores covardes e pilantras e sem vergonhas disseram que isso era coisa do passado é a vida deles. O Deus que nós servimos não é Deus do passado, é Deus do presente, é Deus de já. Agora, não basta você ler na Bíblia as coisas. Não basta você orar. E eu conheci gente que nenhum de nós conseguiria ganhar dessas pessoas em leitura e oração. Eu conheci gente assim, meu irmão. A próprio Tiago diz assim, não sejais tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Tem que praticar. O entendimento tem que funcionar. Jesus Cristo disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E o que foi o meu Senhor? Meu Senhor foi mártir. Se cabe ser igual a Ele, então eu tenho muito que aprender. Porque normalmente eu quero reter a minha vida, mas Ele quer que eu morra, entregue a minha vida. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai achá-la. Foi para isso que você foi chamado aqui. Deus não te trouxe aqui para mim te enganar. Já pedi o teu dinheiro hoje? Já te distribuí um envelope amarelo da busca do Espírito Santo? O verde da prosperidade? O azul da mansão celestial? Não fiz nada disso com você, meu irmão. Nem farei. Porque quando Jesus Cristo me chamou, eu era um pobre coitado. Mas Ele disse, eu te darei tudo, do melhor dessa terra. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa,
eu tenho dinheiro para dar uma voltinha ali, passear, ir no shopping, levar meus filhos. E nunca fiz campanha. Estamos fazendo uma obra de 4 andares, não rodei nenhum envelope até aqui. Por quê? Porque eu não tenho interesse no teu dinheiro. Eu não teria uma boa desculpa para estar pedindo aí, irmãos, abençoa aí com a oferta, dá aí a oferta, irmão, porque olha, a obra é cara. Olha, você sabe muito bem que a obra é cara. Ontem completamos 1 ano nesta obra. 1 ano! 12 de março, fizemos 1 ano. E eu nunca pedi nada a ninguém. Não usei a obra para nenhum pretexto. As nossas contas estão pagas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Enquanto por aí, os camaradas, qualquer besteirinha que vai fazer, cai em cima do povo. Irmão, estamos gastando dinheiro. Eu fui numa igreja imensa, com 200 e poucos membros, uma tal de Nova Vida, 200 e poucos membros, só porque o infeliz estava fazendo uma caixa d'água. Ele passou 40 minutos pedindo dinheiro, porque estava fazendo uma caixa d'água. Quando ele saiu na porta que ele ia passando por mim, me deu uma vontade de dizer assim, você não passa de um mercenário, um ladrão, mas enfim, só fui ali para levar uma pessoa que me pediu, fui fazer um favor, mas tive que ter o disparate de ouvir aquilo lá, mas foi bom ouvir, para ver que realmente eu sou diferente, e eu gosto de ser diferente, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser o melhor para o meu Deus. Eu gosto de dar o meu melhor para o meu Deus, não é ser melhor do que ninguém. E uma coisa eu tenho visto, que eu tenho dado o meu melhor para o meu Deus. Então, meu irmão, nós vamos continuar pregando, que Jesus envia o anjo e mata 185 mil, que ele manda pedras e soterra os inimigos, que ele abre o mar para o seu povo passar, e fecha para os inimigos saberem que só o Senhor é Deus. Ele dá alegria, ele enche do Espírito para nós, depois que conquistarmos as vitórias, declarar: só o Senhor é Deus. Ele não nos desampara, Deus não desampara aqueles que têm fé. Agora, não tenha fé só para dizer que Jesus é o teu Salvador. Tenha fé para algumas coisas um pouco mais sobrenaturais. Tenha fé para crer que Ele muda o teu cativeiro. Alguns anos antes de o Senhor me chamar para o ministério, nem anos, alguns meses antes de o Senhor me chamar para o ministério, eu estava levando uma vida tão triturada, tão horripilantemente triturada, que eu não conseguia sequer fazer uma oração, ler Bíblia, nem pensar, meu corpo estava em pedaços, eu estava desmaiando em cima de uma cama, sem nem sequer conseguir tirar uma calça jeans e um tênis, assim que eu estava dormindo em cima de uma cama, passando por uma luta incrível que eu jamais pensei que fosse passar na minha vida. Eu só tinha tempo de fazer uma frase em oração, dizer: Deus, eu sei que tu pode, muda a minha história, e apagava. Deus, muda a minha história, e apagava. Todo dia eu só conseguia fazer isso e desmaiava em cima de uma cama. Deus, muda a minha história, e apagava. E eu criei que Ele mudava. Eu não orava sem crer, eu acreditei. E porque eu dizia para Ele às vezes assim: Senhor, eu sei qual vai ser o meu caminho do jeito que está. E eu sei que só o Senhor pode transformar o meu cativeiro. E Ele me transformou. Por isso que hoje, meu irmão, eu não peço, não me preocupo em pedir 1 centavo de ninguém, porque eu sei que vim da lama e Ele me deu vestes limpas. Eu vim do nada e hoje eu não tenho necessidades de nada. Eu sei que Ele é grande, Ele é poderoso. Ele prova, Ele joga na fornalha, Ele joga na cova, mas Ele mesmo já disse: todo vale da sombra e da morte tem seu princípio, seu meio e seu fim. E se tu creres, verás a glória de Deus. Então, irmão, Deus é o mesmo, continua realizando as suas grandes obras. Agora, eu creio que Ele fez
ou eu creio que Ele fará? Eis a questão. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.